E aí, gente, tô eu hoje aqui, quero compartilhar com você algo que Deus falou comigo nessa manhã. Até achei que fosse compartilhar uma outra coisa, mas tem a ver também com um questionamento que me foi feito ontem. A pessoa, ela falou o seguinte: Kersi, tá, eu tô dentro da igreja, eu tô servindo, eu tô ministrando, e necessariamente eu não me afastei da igreja, eu não me afastei de Deus, mas eu tenho me sentido, tô me sentindo vazia, tô me sentindo a sensação de distante. Essas coisas acontecem mesmo. E aí ela perguntou por que isso, né? E hoje de manhã, ouvi uma palavra, né, já logo pela manhã, sobre a vida de Elias. E se você quiser depois dar uma lida, você pode ver lá no livro de 1 Reis. Você pode ver ali, mas eu quero especificar bem o que acontece quando Elias, ali no capítulo 19, Elias foge. E o que a gente vê? A gente vê Elias sendo um homem extremamente usado por Deus. Um homem que ele viu e participava do sobrenatural do nosso Deus. Isso já aconteceu comigo. Então isso com certeza já aconteceu com você também. Mas a gente vê que Elias, ele foi um homem que ele passou algumas dificuldades assim emocionais, né? Ele tinha dificuldades emocionais. Porque ele foge, sabe, num dado momento, o que dá para falar aqui sobre o capítulo 19 é que Elias ele foge. Ele passa o tempo inteiro, né, assim, enfrentando as coisas pelo poder do nosso Deus, mas tem um dado momento que o temor bate sobre ele, o desânimo vem sobre ele e, e ele se abate, sabe? Ele se abate profundamente. E quer ver aqui no capítulo 19, diz assim, ele, no verso 3. Não, deixa eu ler a partir do 1 aqui, porque eu ia falar um pouquinho do 2, mas olha o que fala o verso 3. Deixa eu começar do 1. Ora, Acabe fez saber a Jezabel tudo o que Elias havia feito e como matara a espada todos os profetas. Ele tinha participado do sobrenatural de Deus, né, eliminando ali 400 profetas de Baal. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses e outro tanto, se até amanhã, a estas horas, eu não fizer com a tua vida como a de um deles. Ou seja, era para eliminar Elias. Elias teve medo e correu para salvar a sua vida. Quando chegou a Berseba, que pertence a Judá, deixou ali o seu moço. Ele mesmo, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, ele caminhou um dia. Chegou, assentou-se debaixo de um zimbro e pediu para si a morte. Ele sentou debaixo ali de uma árvore, né? E ele pediu a morte, dizendo: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. E deitando-se, dormiu debaixo dessa árvore. De súbito, um anjo tocou-lhe e disse: levanta-te, come. E, enfim, o Senhor alimenta ele, né? E aquilo fez ele, ajudou ele. Esse alimento dele aqui fez ele caminhar 40 dias e 40 noites, para vocês entenderem. Então, assim, o sobrenatural continuava na vida dele. Mas o que eu quero compartilhar? E por que também que eu estou entrando nessa questão? Porque eu hoje acordei desanimada. E isso tem sido recorrente na minha vida. Eu estou passando por um processo de luto. E eu gosto sempre de falar para as pessoas que estão próximos a mim que o processo de luto, queridos, não é só alguém que faleceu. Igual eu iniciei o meu processo assim de abalo emocional quando a minha filha compartilhou comigo sobre a homossexualidade. Quando eu precisei lidar com isso. Por mais que eu caminhasse com as pessoas que compartilhavam disso, eu falava sobre o amor em relação a elas, mas quando eu precisei viver dentro da minha própria casa, foi muito difícil, foi muito difícil. Então, assim, eu quis continuar como? Servindo, fazendo. Eu não queria dar tempo para tratar sobre isso. Naquele momento eu deveria ter parado. Naquele momento eu deveria ter
ter tido a sabedoria, sabe, de parar todas as coisas. Não era tempo de servir as outras pessoas, servir na casa do Senhor. Aquele era um momento de eu parar e servir dentro da minha própria casa. Nós, como família, deveríamos ter sido tratados, deveríamos ter sido trabalhados. Para quê? Para aprender a lidar com a situação, para saber o que aquilo estava gerando no coração de cada um de nós. E ali eu fui acometida por um desânimo, mas eu muito resiliente, perdão. Eu dei um jeito, sabe, de me virar. E uma delas foi fazendo mais. E ontem, quando essa pessoa compartilhou comigo, sabe, que ela estava lá, ela continuou servindo e tal, mas o desânimo bateu. Opa, é um sinal. Tem uma coisa que não tá legal. Então eu já respondo. E se fosse para você, mas para outra pessoa também, eu falaria a mesma coisa. Eu diria assim: se eu tivesse que cuidar da sua vida, discipular você, a primeira coisa que eu ia fazer você dar um tempo do seu ministério. Uau! Eu jamais falaria isso em outra época. Por quê? Porque eu sempre fui de fazer. Eu sempre fui aquela que estava lá na hora de abrir, estava na hora de fechar, estava na hora de limpar, estava na hora... E eu sempre tive prazer nisso e eu tenho certeza que eu continuo tendo prazer nisso. Porque faz parte do meu jeito de ser. Entende? Então é um risco. Eu sou uma pessoa que lendo esse livro, gente, O Impostor que Vive em Mim, eu tô me vendo demais naquilo. Por quê? Esse muito fazer é tão perigoso, é tão gostoso, é tão bom, mas é tão perigoso. Então, para você que me fez essa pergunta ontem, se eu cuido de você, discipulo você, a primeira coisa, eu ia detectar, eu ia falar minha amada, meu amado, né, para não dizer quem foi. Mas eu ia dizer, você precisa dar um time do seu ministério. Mas por quê? Onde? Veja bem, a gente precisa aprender, queridos. Ficar sentadinho lá, ser ministrado por Deus sem fazer absolutamente nada. Você sabe o que mais eu acho interessante nesse livro O Impostor que Vive em Mim? Agora que eu parei para pensar. Tanto o autor quanto outras pessoas, eles fazem retiros espirituais, mas não é esse tipo de retiro que a gente faz aqui não. Que a gente junta todo mundo da igreja, vai todo mundo pro retiro, aqui uma bagunça, uma alegria, aquela coisa. Não, são, gente, sozinhos, para aprender a ter tempo com Deus, para tentar ver, né, o que o Senhor fala, ter momentos de silêncio. Ah, mas precisa ir para um retiro? Às vezes é necessário, sim. Mas é porque não busca o secreto. Para de ser religioso, sabe? E tem pessoas que necessitam disso. Amém. Sabe? E eu diria para você, olha, tira um tempo do seu ministério, para de servir e vai ter tempo com Deus. Porque nós precisamos nos esforçar em sermos mais do que fazermos. Então, esse ser, gente, se confunde muito quando a gente está fazendo muito, sabe? Então, você precisa descobrir quem você é em Deus. Isso para mim, nesse processo agora, gente, tem sido fabuloso, sabe? Porque eu tô tendo que fazer declarações e tem hora que eu me pergunto se realmente eu entendo que eu sou assim. Você já parou pra declarar, por exemplo, hoje, como eu compartilhei com vocês que eu acordei desanimada? Sou filha amada do Senhor. O Senhor morreu naquela cruz por mim, eu tenho que fazer valer a pena. O Senhor diz que eu sou filha amada. Ele fala que ontem, assistindo o culto online, eu sou co-herdeira. Eu sou co-herdeira de algo precioso, de uma herança. Olha, de uma herança que vem da parte de Deus. Por que co-herdeira? Porque herdeiro é o Cristo. Eu sou co-herdeira, eu sou participante, ou seja, eu tomo parte nessa bolada. Isso não é maluco? Isso é muito maluco. E aí, quando eu acordo como hoje, que eu acordei desanimada, gente, a sensação, o que vem? Todos os pensamentos ruins, todos os pensamentos difíceis. Então, o luto é você que passou por um divórcio, igual eu comecei compartilhando sobre a experiência que eu tive quando a minha filha compartilhou sobre
a homossexualidade. Ali já começou, emocionalmente uma baixa. Aí veio o divórcio. Por quê? Também pode ser algo que a gente venha compartilhar, eu venho compartilhar com vocês. E vou falar sobre os meus erros, né? Os meus erros. Mas assim, às vezes quando situações difíceis acontecem dentro de um lar, gente, as coisas que não foram tratadas, que não foram trabalhadas, elas vão vir à tona. E o divórcio é um luto. É um luto também. E passei também pela questão, né, do falecimento da minha mãe, que daqui a 3 dias, né, completa-se um ano já do falecimento da minha mãe. E todos esses dias aqui, inclusive que nós estamos em casa, né, nesse processo aí de quarentena do Covid-19, gente, um pavor, o luto é muito louco. O pavor dessa data aí de um ano. Por quê? Porque é difícil a sua data de aniversário, é difícil o primeiro aniversário sem a pessoa, é difícil o primeiro aniversário da pessoa, o primeiro dia das mães, o primeiro e da morte também, você fica ali temeroso. Então, mas o que é isso? É algo que tá aqui, ó. É algo que tá aqui. Elias, por mais que ele viu o sobrenatural de Deus, ele foi participante do sobrenatural de Deus, ele tinha uma força em Deus, mas ele também mostrava ali a fraqueza dele igualzinho nós. Igualzinho. A gente pode participar, mas hoje eu acordei assim desanimada. Aí eu pensei assim, ai Deus, estou desanimada. Vou compartilhar o quê com esse desânimo que eu tô, né, com as pessoas? Ele falou, o seu desânimo. Eu acho tão interessante, porque, né, geralmente as pessoas que vêm compartilhar no YouTube já vêm com uma palavra, então você, meu querido, sem como Elias. Não, na verdade eu tô vendo assim as coisas diferentes. Então eu quero dizer pra você o que eu exercitei hoje. Na hora que vem o desânimo, né, eu levantei. Eu saí da cama. Eu entendi assim que é mais um dia para eu batalhar, mais um dia para eu lutar, mais um dia para eu alcançar aquilo que é necessário, né? Lidar com a saudade, com as perdas, com os medos. Quem que não tá com medo, gente, nesse processo aí do Covid? Talvez eu não tenha o medo do Covid, sabe? Do vírus. Mas tem outras coisas, né? Vai começar a faltar coisas. Eu sou uma profissional liberal, né? Me preocupo, eu tenho... esse foi o pensamento, né? de hoje também, já bateu isso, né? E com certeza, o que eu tive que parar para pensar? Isso é algo que só me assola? É só eu que tô... Não, eu tive que parar, eu tive que levantar, eu tive que encarar, eu tive que escovar meus dentes, lavar meu rosto, colocar uma roupa, ir à padaria, né? Pensar as coisas que eu vou fazer hoje, tomar um café, me alimentar, sabe? Para poder encarar. Porque a vontade que você tem, acho que eu nem vou comer, ou então, acho que eu nem vou me levantar. Então, assim, eu acho que tem muito a ver essa questão do desânimo espiritual também. Muito parecido com o físico. E aí agora eu vou te falar. Eu tive que levantar e tive que encarar, tive que me alimentar, tive que comer. E foi tão interessante porque eu comi, eu tomei um café, dali a pouco você já começa aquele suador, você já começa a ter energia, né? Você já fica a mil para poder limpar uma casa, cortar uma lenha. Mas Elias foi alimentado, o anjo chegou mais ou menos assim, ei, levanta daí rapaz, come isso aqui. Gente, foi o suficiente para 40 dias e 40 noites, ou seja, ali tinha uma questão espiritual. Então eu vou responder a pergunta para essa pessoa que me procurou, né? E o que eu vou te falar? Da mesma forma que eu tive que hoje que encarar, levantar, sabe? E me alimentar, a gente precisa fazer isso também espiritualmente, gente. Porque qual que é a grande questão, por exemplo, quando a gente está na caminhada cristã,
Ou nesse processo, por exemplo, do desânimo, de eu me afastar, começa assim. Você pode ter certeza, pode verificar que o seu desânimo, você está lá servindo, mas o seu relacionamento com Deus provavelmente está comprometido. O seu alimento espiritual está comprometido, você não está tendo aquela, sabe, parece que não está tendo nutrientes, né? Parece que você não está conseguindo se animar tanto. Então, se eu te discipulasse, eu ia falar para você, coloca a sua casa em ordem. E quando eu falo esse colocar a casa em ordem, pode ser várias coisas, né? Porque a gente tem a sensação, coloca a sua casa em ordem, porque a pessoa está em pecado. Não é só assim, não. Às vezes você precisa parar, você precisa ter um tempo de reflexão. Às vezes você está precisando ver o que está faltando, sabe? Às vezes você está precisando sentar e ouvir, ser ministrada ao invés de ministrar. Às vezes você vai ter que ser humilde nesse quesito. Gente, eu jamais pararia de ministrar naqueles períodos que eu estava lá ministrando. Para dizer assim, queridos, eu estou passando uma certa dificuldade, eu preciso ser ministrada. Não ia falar. E hoje eu vejo pessoas servindo. Ela abre a igreja, ela fecha a igreja, ela que dá a palavra na quarta, ela que dá a palavra no domingo, ela que dá a palavra numa reunião. Gente, então hoje eu tenho outra visão. Hoje eu tenho uma visão completamente diferente de alguém que já serviu, né, com muita veemência, né? Eu sei do que eu tô falando, e de alguém que ficou afastado e de alguém que está voltando. Eu sei lá por quê, mas meu coração, eu olho, eu falo, por que que eu não parei, né? Por que que eu só queria, sabe, quanto mais ocupada eu tivesse era melhor para não lidar com as coisas que precisavam ser tratadas. Mas eu vejo outras pessoas que vai vir o quê? Vai vir o cansaço. E em mim veio o cansaço. Chegou uma hora que bateu o cansaço. E talvez você que tá firme, sabe? Caminhando aí poderosamente diante de Deus, quero dizer para você que o dia mal chega para todos. E a única coisa que eu quero dizer, né? Por que que eu faria você parar de estar lá atuante, né? Para você cuidar, procurar ver o que está acontecendo? Para você voltar rapidinho, para não precisar às vezes passar por um caos, sabe? Para poder ser tratado em muitas coisas como eu tive que ser tratado. E hoje estou passando por esse processo de retorno assim, bem doloroso, bem delicado. Então, assim, o desânimo vai vir, queridos, sobre nós. O desânimo vai vir mesmo e ele vem com gosto e é muito interessante, porque os pensamentos da gente vêm a todo vapor com as negatividades, né? Mas a gente precisa trazer a memória, sabe? Todas as palavras inspiradoras do Senhor para nós. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para nós. Lembra a palavra que eu disse que eu amo demais? Porque eu sei que eu posso todas as coisas, né, no meu Deus. Porque Ele é o autor da minha fé. E ali, meu querido, você tem tantas coisas para declarar, sabe? Jó também. Jó, ele ministrava sobre a vida de outras pessoas e lá no capítulo 4, o que a gente vê? De repente, era ele que estava abatido, desanimado. Mas também Jó tinha razão, né? Ele estava, olha o que ele estava vivendo. Eu sei, às vezes a gente vai ter razão, sabe? Mas aí eu que vou ter que tomar a decisão do que eu vou fazer naquele dia. Então, eu quero dizer para você que, assim como você, eu tenho batalhado todos os dias. Todos os dias. Todo dia eu tenho que levantar, eu tenho que guerrear. Tenho que pegar minha cruz e foi isso também que o Senhor falou para nós, né? Que, olha, vocês vão passar por aflições, tá? Mas por que ele falou, tem de bom ânimo? Eu venci, né? Eu venci o mundo. Bom ânimo, porque pode vir o desânimo, né? Então, precisamos levantar hoje, né? De repente, a forma com que você precisa levantar, não, Kércio, mas hoje eu levantei. Mas levantar espiritualmente, né? Precisamos nos animar espiritualmente. E tem hora que bate o desânimo, você fala, não quero ler a palavra. É melhor correr e ler, porque é melhor a gente se alimentar.
porque nós temos batalhas para enfrentar. E não são só batalhas carnais, são batalhas espirituais também, tá bom? Então, às vezes, a gente vai estar dentro da igreja vivendo algum desânimo, sim. Aí você tem que, talvez, né? Pode ser um desânimo passageiro, por um pensamento ruim, mas talvez é algo que você precisa sondar, verificar o que está acontecendo e às vezes existem pontos fortes a serem tratados, tá? Mas vamos trazer à memória hoje que somos filhos amados do nosso Deus, né? Que Deus abençoe e que o ânimo esteja em nós, né? Vamos batalhar, né?